Hoje nós estamos iniciando um novo conteúdo, tá? Nós terminamos o Excel na aula passada e hoje nós estamos começando o Word, ok? Eu queria combinar com vocês, eu vi que pouca gente desenrolou lá, até foi melhor do que à tarde, mas assim, ainda não foi muita gente que fez toda a atividade proposta, né? Mas começaram direitinho, tem vários aqui que postaram o arquivo, o trabalho do professor. Eu tive vendo essa postagem aqui, eu vou baixar esse arquivo aqui, ó, de Ana Maria Barbosa. Quem quiser baixá-lo, pode baixar. Quem quiser baixar o seu, baixa o seu. Eu vou fazer por ele aqui, tá? Por esse aqui. Vou baixar esse arquivo, tá lá no fórum ó, tá no fórum para interação sobre o Word, tá? Aí você vai entrar no primeira interação aqui, no tópico, primeira interação aqui, e dentro desse tópico você vai encontrar várias postagens já. Uma delas é de Ana. Vamos abrir esse arquivo de Ana. Ó, presta atenção aqui só um pouquinho. Quando você abre, evidentemente está baixando da internet, ele abre desabilitado. Você tem que habilitar para poder começar a editar o arquivo, ok? Então, estou habilitando ele aqui, ele já permite que eu comece a fazer a edição. Eu queria, então, começar com vocês fazendo as configurações. Ela aqui, pelo que eu pude perceber, ela colocou todo o conteúdo que estava lá no artigo da professora Eliane, tá? Então, todo o conteúdo foi posto aqui, copiado e colado, tá aqui. O que a gente vai fazer é abrir o arquivo da professora Eliane e ir comparando, vendo como é que a gente vai organizar. Mas antes disso, eu queria fazer as formatações gerais já nesse documento. Formatações desse documento como um todo. Eu vou clicar aqui, ó, Ctrl T, para selecionar todo o conteúdo do arquivo. Ctrl T, eu seleciono todo o conteúdo do arquivo. As configurações, as formatações de texto, aqui com relação à formatação do texto, ó, da fonte, nós vamos colocar aqui a fonte Arial, porque podem ser, os trabalhos acadêmicos, em geral, pode-se usar duas fontes, o Arial ou Time New Roman, tá? Qualquer uma das duas é aceito pelas normas ABNT. Nenhuma outra é aconselhável, né? A não ser que a instituição para a qual você está fazendo o artigo ou o trabalho, né, defina uma outra fonte. Se a instituição, nas suas normas próprias, porque a ABNT, ela padroniza um conjunto de normas gerais. A instituição, ela tem a liberdade de definir, normalmente ela faz isso a partir das normas da ABNT, mas a instituição, ela tem a liberdade de definir o seu conjunto de normas, tá? Para a execução dos diversos trabalhos que ela exige. Tá? Por exemplo, lá no IFESP a gente tem, como trabalho de conclusão de curso, a gente tem memorial, né, de formação, temos artigo para conclusão de pós-graduação e monografia. Memorial para graduação, artigo e monografia para pós-graduação. São esses três tipos de trabalho que nós requeremos lá, né? Que são requeridos lá dos alunos. Para cada um esses documentos, a instituição elaborou, definiu um conjunto de normas. Todas elas extraídas da ABNT, mas ela foi lá e definiu o que das normas ABNT seria exigido para cada um desses trabalhos. Então, vejam, as normas ABNT prevê como fonte
Arial ou Time New Roman. Ok? Então, nós vamos definir aqui Arial. Vou voltar aqui. Arial. O tamanho da fonte padrão para praticamente todo o documento é 12. Nós vamos ter exceções para as citações longas, né? E para notas de rodapé. Tirando as citações longas e as notas de rodapé, o tamanho da fonte será 12. Ok? Inclusive, no conteúdo da capa, da folha de rosto, a fonte, o tamanho padrão é esse. Vou voltar aqui o tamanho 12, normal, ok, perfeito. Então, nós definimos aqui o tamanho da fonte e o tipo de fonte. Então, para a formatação do documento como um todo, a maioria dos trabalhos requer, ok, como layout da página, as margens, ó, personalizada, você vai vir aqui, layout de página, margem, personalizada, e você vai definir 3 para superior, 3 para superior, 2 para inferior, 3 para a esquerda e 2 para a direita. Tá? Esse é o padrão, essa é a formatação de documento padrão. Então, o papel é A4, a visualização é tipo retrato, ou seja, a folha em pé, papel A4, e as margens da folha são essa: 3 superior, 2 inferior, 3 esquerda, 2 direita. Vou definir aqui. Vou selecionar novamente todo o texto, Ctrl T. E agora eu vou definir aqui a formatação de parágrafo. Qual é a formatação padrão de parágrafo? Então, alinhamento justificado, que pode deixar corpo de texto, esquerda nenhuma, ou seja, recuo nenhum, nem na direita nem na esquerda, especial a primeira linha, pode manter esse recuo de 1,25 para a primeira linha. Tá? Essa é a formatação de recuo aqui. Com relação a espaçamento, é 0 espaçamento antes e depois dos parágrafos e espaçamento 1,5 entre linhas. Então, você definiu aqui alinhamento justificado para o corpo de texto todo, recuo 0 à direita e à esquerda e especial na primeira linha. E espaçamento 0 antes e depois dos parágrafos e 1,5 entre linhas. Pronto, definir esse conjunto de formatação do parágrafo. Eu não ainda estou definindo nada de quebra de linha, quebra de página, nada disso ainda, ok? Vou colocar aqui. Então, eu já tenho, gente, aqui uma formatação padrão aqui, ok? Para praticamente tudo aqui. Ela colocou um texto, um parágrafo único, né? Ela pegou todo o texto e colocou num parágrafo único. É exatamente isso que a gente queria mesmo, tá perfeito. Ok. O que nós vamos fazer agora? Eu queria abrir o texto e a gente ir olhando o conteúdo dele, vendo como é que a gente pode fazer essa formatação. Tá? Então, vamos lá, vamos abrir esse texto. Vou baixar ele aqui para a gente abrir o texto. Pronto, pessoal, olha só. Eu tenho o texto aqui aberto, ok? E o texto começa com um e-mail. O que eu aconselho? Eu aconselho nós usarmos uma imagem para adicionar esse e-mail lá no trabalho. Porque o e-mail ele tem uma configuração muito particular. Então, se a gente for querer colocar o e-mail na formatação do trabalho, como um corpo de texto, no corpo de texto do trabalho, fica estranho. Tá?
não fica legal. Então, eu acho mais legal que a gente pegue esse e-mail aqui como imagem. Como é que a gente faz isso, pessoal? Tem uma ferramentazinha aqui bem legal para a gente fazer esse recorte, que é essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de captura, ok? Então, você clica nessa ferramenta de captura, ela abriu aqui, então eu vou clicar aqui em novo, ó, e eu vou recortar esse e-mail aqui, essa imagem. Ele já pega a imagem e coloca no Paintbrush, né? no ferramenta de edição de imagem, lá do Windows. O que a gente vai fazer? Simplesmente salvar essa imagem. Vou clicar aqui em salvar, vou colocar aqui e-mail aluno. Eu vou salvar, ó. É aqui, ó. Aqui, todos, aí você vem aqui em acessórios, ó, acessórios e ferramenta de captura. Não, já foi feito isso, isso foi trabalho de casa. O que eu fiz? Só para ele que chegou agora, gente, ó, presta atenção um pouquinho. Então, eu vou salvar aqui, ó, vou salvar lá a imagem, tá? Mas o que eu vou fechar aqui. O que foi feito? Nós pedimos que vocês pegassem esse texto, copiassem o conteúdo dele e colassem no arquivo do Word, salvassem esse arquivo do Word. E depois anexassem lá, colocassem uma rápida ementa, né? Rápida ementa e colassem lá, anexassem o arquivo para que a gente pudesse ter acesso a ele aqui. Por quê? Porque nós vamos partir desse arquivo do Word, sem formatação nenhuma. Então, por exemplo, eu peguei o arquivo de Ana como padrão aí para a gente começar a trabalhar, que é esse arquivo aqui, ó, que eu comecei a formatar. Ela pegou todo o conteúdo e saiu copiando e colando aqui. Tá? O que ela fez, gente? Ó, copiou aqui, ó, ela fez assim, ó. Ela fez assim, ó. Copiou, certo? Copiou, Ctrl C, foi lá no Word, né? Vamos lá, vou dar um parágrafo aqui. Foi lá no Word, Ctrl V. Certo? Assunto, estou ligado, papapá. E ele já ficou na formatação lá do que eu tinha posto, ó. Não é o arquivo, é o leitor do PDF. O programa de leitura... Presta atenção, pessoal. Bom, e também alguns arquivos você pode, quando salva em PDF, você pode bloquear o arquivo, impedindo que esse arquivo seja copiado. Mas não é o caso do arquivo da Eliane Schelman. O que acontece ali? Alguns leitores de PDF facilitam um pouquinho esse copia e cola. Outros dificultam, porque permitem, quando você faz o copia e cola, ele copia linha por linha. Então, isso é chato, porque depois você tem que sair consertando tudo, ajeitando tudo. Tem outros não, que permite, ó, como você viu aqui, que no caso aí, gente, ó, o ideal é fazer isso, é fazer a leitura desse arquivo direto do browser, porque os browsers modernos já permitem fazer essa cópia. Você copia o parágrafo, você não copia linha por linha, mas você copia o parágrafo. Entendeu? Então, por isso que eu estou usando o arquivo de Ana, porque eu tinha visto o arquivo de vocês. O arquivo de vocês foi linha por linha. Então, fica muito trabalhoso. Aí eu abri o de Ana para a gente fazer a partir do de Ana. Vocês também podem fazer a partir do de Ana. O e-mail eu já salvei. Como imagem. Porque a gente vai fazer depois uma breve introduçãozinha para inserir o e-mail ali como imagem. E existe toda uma orientação técnica da ABNT para como você usa a figura. Você coloca a figura, coloca o título da figura, né? Coloca a fonte, né? Você vai lá, coloca o título, a fonte e tal, apontando para a figura. E a gente vai apontar para aquela figura na leitura do e-mail. Tá? Para facilitar, para não ficar um negócio muito desformatado. O que eu quero agora, voltando lá ao texto dela, é identificar parágrafo por parágrafo, para a gente começar a separar os parágrafos,
colocar os parágrafos no seu devido lugar, certo? Fazer as devidas orientações e tal. Ó, você percebe, olha aqui, ó, você percebe que esse conteúdo aqui, por exemplo, esse parágrafo aqui, ele é um parágrafo introdutório de todo o texto. Ele está introduzindo o texto. A gente poderia colocá-lo como um resumo, depois, dentro do nosso documento. Vamos inicialmente colocar isso como introdução, e ele serve como resumo também depois. Então, a gente vai lá para o texto. A formatação inicial do texto, nós já resolvemos. Ó, eu coloquei aqui, pessoal, algumas normas, tanto normas da UFSM, né, Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, eu acho que vai colocar tudo no padrão, tá vendo? A introdução, tá? Também ele vai considerar. E ele aqui, ele vai orientar tanto monografia, quanto dissertação, quanto tese. É o mesmo, ele coloca os mesmos critérios, sendo que para tese, dissertação e tese, tem algumas exigências a mais do que para monografia. Na verdade, a ABNT tem um conjunto de normas gerais. As universidades, as instituições de ensino, elas têm liberdade para, a partir das normas ABNT, por que eles não fogem muito às normas ABNT? Porque a maioria desses trabalhos vão acabar na CAPES, do domínio público, que são instituições, são portais do governo e que tem a ABNT como padrão. Não, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela cria normas técnicas para tudo no mundo. Agora, ela tem um conjunto de normas técnicas para trabalhos acadêmicos, para elaboração de documentos acadêmicos. As normas técnicas ABNT padronizam o Brasil inteiro. Então, evidentemente, que é interessante que as instituições de ensino usem as normas ABNT como padrão. Estão entendendo como é que funciona? Agora, cada universidade, cada instituição tem liberdade, sim, para aplicar pequenas alterações, fazer pequenas mudanças, ou exigir, por exemplo, para monografia, tem que ter esses itens como obrigatório, mas esses aqui são opcionais. Para tese, esses são obrigatórios, esses aqui são opcionais. Estão entendendo? Quando eu venho aqui, por exemplo, aqui embaixo eu tenho um linkzinho para a ABNT. Pronto, aqui, ó, você vem aqui, você tem o manual de artigo científico e manual de memorial. Então, tanto para artigo científico e monografia, como para memorial, você tem um manual aqui. Ah, eu quero ver como é que faz o memorial. Então, você vem aqui e você acessa o manual, que prevê tudo a normatização da instituição para o manual, para o memorial. Então, vem aqui, ó. Gente, ó, os elementos que compõem um documento acadêmico, quais são? Você tem a estrutura dele, né? Você tem a estrutura, os elementos pré-textuais, os elementos textuais e pós-textuais. O que são os elementos pré-textuais? É a capa, que é obrigatória, no caso aqui para memorial é obrigatória, a lombada, que é obrigatória para monografia, a folha de rosto, que é obrigatória para memorial, a ficha catalográfica, obrigatória para monografia, a errata, que é opcional. Se você fizer um documento e depois você quiser colocar uma errata, você pode colocar como opcional aqui dentro dessas, isso, exato. Folha de aprovação obrigatória, dedicatória opcional, agradecimento opcional, epígrafe opcional, resumo em língua vernácula é obrigatória para monografia, memorial de formação, tá? E resumo em língua estrangeira, obrigatório apenas para pós-graduação em monografia, tá? Então, resumo em língua estrangeira, você normalmente tem um resumo, o abstract, né, um resumo na língua inglesa ou em outra língua, que no caso
da monografia é obrigatória, o abstract. No caso do memorial, é opcional, não precisa, ok? Ou é opcional. Lista de ilustrações, se você tiver, se você colocou fotos, imagens, gráficos, você deve colocar uma lista de ilustrações apontando para essas ilustrações que você lançou no corpo do seu trabalho. Lista de tabelas, se o seu trabalho teve tabelas, etc., você deve colocar uma listagenzinha apontando para essas tabelas. Lista de abreviaturas ou siglas, tudo isso aqui é opcional, mas é interessante ter se você usou. Lista de símbolos, sumário, que é obrigatório. O textual, introdução, desenvolvimento e conclusão. São os elementos obrigatórios, né, dessa área textual aqui, os elementos textuais obrigatórios. E pós-textuais, referência, glossário, apêndice, anexo, índice. São opcionais, a maioria deles, a referência é obrigatório. Ok? Então, esses aqui são os elementos que você tem no trabalho acadêmico. Oi? Isso tudo está baseado, ó, nessa norma BNT aqui, que é de 2011. A 2011 foi a norma geral. Aí saiu uma pequena alteração em 2012 dessa norma geral. Mas a norma é de 2011. Aqui ele vai dizer como é que vai ser cada elemento desse, como é que vai ser a capa. Então, a capa vai ter o nome da instituição, o nome do autor, o título, né? Subtítulo, o local e o ano. Isso é a capa. A formatação da capa para monografia, memorial e de formação. Nome da instituição, isso aqui é tanto para coisa. Aí vem aqui como é que é, ó. Aqui vem a imagem dessa capa, como é que tem que ser feito. Governo do Estado, secretaria, instituição, núcleo, tal, curso de especialização, nome do aluno, título e subtítulo do trabalho e a localização e o ano. Tá? Isso aqui ele lançou aqui, ó, como figura, modelo de capa monográfica. Monografia. Ok? Isso aqui para memorial de formação. Lombada, se for obrigatório, tá? A lombada é elaborada pela gráfica. Tá, isso aqui, né, é obrigatório apenas para monografia. É isso aqui. No caso, só é exigido para monografia. Aí a folha de rosto. O que tem? Como é que vai ser? Ó, folha de rosto. Nome do autor, o título. Aí aqui você vai colocar esses dizeres, né? Ó, recuado 8 centímetros à direita, local e ano. Hã? Pronto. Aqui, nome, mesma coisa, só que aqui há uma pequena mudança. Aqui a letra é 11 e aqui a letra é 12, normal. O verso da folha de rosto, isso aqui só é exigido na monografia, tá? Só para na monografia, ok? E assim vai. Gente, então, vocês estão vendo que existe uma sequência, um conjunto de normas técnicas para ser elaborado o documento. O que eu quero? Quero que a gente agora comece a fazer isso. A gente já tem o documento, né? A gente vai fazer as devidas localização dos parágrafos, dividir os parágrafos direitinho, e depois a gente vai começar a colocar capa, né? Folha de rosto, folha de aprovação, agradecimento, epígrafe, tudo que tiver direito, tudo que quiser, a gente vai colocar ali para montar esse documento. E a gente vai, então, formatar ele de acordo com o que está previsto na norma, vendo os espaçamentos, vendo as orientações que são definidas, tá? Nós começamos a fazer isso. A gente, por exemplo, aquele texto ali tem vai dar o quê? Vai dar umas 10 páginas. Então, por exemplo, um tamanho ideal para um artigo. Não é bem o tamanho ideal para um artigo dependendo da instituição, de 12 a 20 páginas. No caso do IFESP é 15 a 20. Mas tem instituição que a partir de 10 já está bom, o artigo. Então, a gente já tem aqui o artigo, o documento,
ok? Identificamos que isso aqui seria uma introdução, deixamos aí. Em seguida, vem uma nota de rodapé para o título, para o nome da autora, e aqui começa o e-mail. O e-mail a gente já definiu que a gente vai preferir colocar ele como imagem. Então, isso aqui a gente já definiu que vai ficar como imagem. Vamos eliminar. Isso aqui tudo, gente, é uma nota de rodapé sobre a autora, Eliane Schelmer. Vamos colocar isso aqui como nota de rodapé. Ó, como é que a gente coloca uma nota de rodapé? Preste atenção, pessoal, porque a primeira nota de rodapé é essa. Então, a gente vem aqui, ó, referência, o menu aqui é a referência. E a gente vai vir aqui em nota de rodapé, ó, nota de rodapé. Poderia inserir logo direto aqui, mas vamos ver primeiro como é que está a formatação dela. Aí a gente clica aqui nesse cantinho aqui, ó. A nota de rodapé, como é que está formatada aqui? No fim da página, ok? Eu quero colocar uma nota de fim de página. O formato é em número, ó, eu posso mudar para letra, tá? Mas eu quero o número mesmo, deixar aqui. Ok? E vou inserir. Quando eu clico aqui em inserir, ele já vem aqui para o final. Aí eu vou pegar esse texto aqui que fala sobre ela, Eliane Schelmer, é mestre, papapá, recortei. Agora eu vou lá para a nota de rodapé. Clico com o botão direito aqui e vou salvar isso aqui somente como texto. Porque o próprio, ele já me formata mais ou menos no que eu quero. Como é que eu quero isso aqui, gente? Nota de rodapé é Arial 10, e a gente pode colocar aqui, pôr aqui para a página, a gente pode colocar ele justificado, tá? Então, vamos botar aqui justificado. Arial 10 justificado. Pronto. Então, ele já ficou aqui justificado. Então, ó, a primeira notinha de rodapé, quando você passa o mouse ali em cima, ó, você passa o mouse aqui em cima desse 1, ele já aparece o que contém lá. A notinha de rodapé já foi inserida. Como é que eu localizo os textos no Word, né? É muito simples. Eu venho aqui, ó, eu estando no menu página principal, eu estando nesse conjunto de ferramentas de formatação aqui, página principal, eu venho aqui em localizar. Automaticamente abre aqui, ó, abre aqui um campo para eu colocar o que eu quero. O que eu quero localizar, gente? Eu quero localizar onde começa, provavelmente, vírgula, se você... Então, eu vou botar. Se você é usuário das tecnologias. Então, bem aqui é um novo parágrafo. Vocês já entenderam o que eu estou fazendo, não já? Se vocês quiserem ir fazendo, pode ir fazendo. Ó, como é que a gente formatou o texto? Você pegou o texto, aí a gente colocou ele. Primeiro formatamos o documento, definindo cabeçalho e rodapé, de margem direita e margem esquerda. Definimos isso. Margem direita, ó, margem superior 3, inferior 2, direita 3, esquerda 3, direita 2. Definimos as margens do documento todo. Selecionamos todo o conteúdo e formatamos a fonte. Fonte Arial 12, para o documento inteiro, todo o conteúdo do documento. Depois, formatamos o parágrafo. Parágrafo, ó, aqui, gente, ó, formatamos o parágrafo. Como é que ficou o parágrafo? Justificado, primeira linha, tá? Aqui, recua nada, 0, recuo, tá? E espaçamento também 0. E espaçamento entre linhas 1,5. Essa é a formatação do parágrafo, tá? Dos parágrafos. Isso com o texto todo selecionado, você formata o parágrafo, formata a fonte e formata o documento, tá? Definindo as margens superior, inferior, esquerda e direita. Enquanto no texto, no corpo de texto é Arial 12, na nota de rodapé é Arial 10.